Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Quintarolando. Eu sou Caio Belisário, eu estou no quintal da minha futura casa e hoje eu quero conversar a respeito com vocês de um assunto que está em alta ainda, que é ser PJ. Eu sou PJ há quase 10 anos e hoje está esse negócio de você largar o CLT e ir para o PJ. E eu, querendo ou não, tenho já uma experiência, poxa, são quase 10 anos de CNPJ. Eu já fiz essa transição quase 10 anos atrás, e hoje eu consigo colocar ali coisas que eu vivi, coisas que eu acertei, e principalmente as coisas que eu errei, porque o errar faz a gente evoluir, se a gente evoluir é porque a gente errou, entendeu? Eu sempre tive problema pra trabalhar, eu não conseguia ficar muito tempo em empresa, sempre me dava mal, né? Era mandado embora muito rápido. Pra você ter noção, eu nem sei onde tá minha carteira de trabalho, mas na minha carteira de trabalho, eu acho que o serviço que eu mais tempo fiquei foi 6 meses. Eu nunca tirei férias, pra você ter noção, trabalhando na CLT. Então eu tinha esse problema. Só que paralelamente ao trabalho, eu fazia o quê? Eu fazia algumas edições de vídeo. Então durante muito tempo eu fiz edição de vídeo vida para casamento, para aniversário, coisa que hoje eu não suporto fazer. E aquilo tava me rendendo dinheiro, coisa e tal. Aí houve uma época que eu falei, mano, eu vou abandonar tudo e vou começar a trabalhar com isso, né? Com edição de vídeo. Minha avó foi completamente contra na época. Minha avó falou que era coisa de vagabundo, aquela coisa arada toda, porque, vamos lá, gente, 10 anos atrás, a pessoa trabalhar por conta, ela era taxada de vagabunda. Ela não era taxada como empreendedor. Ela não era taxada como visionário. Ela era taxada como vagabundo. Ah, você quer trabalhar por conta? Porque você é vagabundo. Você quer ficar dormindo até tarde, tu não quer responsabilidade, e é muito diferente, né? A gente que trabalha por conta, a gente trabalha muito mais do que quando se trabalha CLT. Isso que a galera não entende. Então, por exemplo, assim, eu trabalho no ramo do audiovisual, então eu trabalho com gravação de vídeo e trabalho com fotografia. Cara, é um serviço que você não tem dia. Você trabalha literalmente de segunda a segunda. Obviamente, você faz os seus dias. Só que se tiver serviço para você fazer, você, pelo menos no começo, não vai ficar assim, ó, ai, não vou trabalhar de terça, ai, não. Não tem isso. Você tem que pagar a conta, você tem que pagar seus custos, pagar aluguel se você tiver, pagar um financiamento de um carro. Então, assim, você trabalha mais do que até mesmo trabalharia se estivesse trabalhando no contratado. Outra coisa é que você também pode não ter horários. Então, vamos supor, você acorda todo dia 8 da manhã. Eventualmente, tu vai ter que acordar mais cedo por conta de um serviço. E isso, pelo menos, acontece bastante no audiovisual. Tem serviços que eu tenho que realizar em São Paulo. Estou no interior de São Paulo, estou em Araçoiaba da Serra, e tem serviços que eu tenho que realizar em São Paulo. Às vezes eu tenho que acordar 3 horas da manhã. Acordo bem puto da vida, mas eu tenho que acordar. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que pagar minhas contas. Então, se você tá querendo fazer essa transição de sair do CLT e ir pro PJ, a primeira coisa que eu vou falar pra você é a seguinte: você tem que saber trabalhar com dinheiro. Porque um mês você vai faturar, sei lá, R$2.000. No outro mês pode ser que você não fature esses R$2.000. Pode ser que você fature até mais. Ou pode ser que você fature até menos. Então, você tem que saber trabalhar com os seus custos fixos e variáveis. Custo fixo é casa, é energia, internet, água, comida. Comida que eu falo compra, não iFood. Quando você já tiver esse planejamento de quanto te custa para viver, você vai conseguir saber quanto que você precisa ganhar. Eu costumo fazer uma conta, meu custo mais ou menos é uns R$3.000, R$4.000. Eu pago aluguel, eu tenho meus custos de trabalho, né, que são os softwares que eu uso para edição, são internet, essas coisas toda, e mais, obviamente, custo de alimentação, energia elétrica, essas coisas. Então, gira em torno ali de seus R$4.000, R$3.500. Então, eu começo todo mês com menos R$3.000, vamos lá, porque eu sou ruim de conta, de cabeça. Então, eu tenho que faturar mais de R$3.000. Quando eu passo 50% do valor do meu custo, então vamos supor, quando eu atinjo o número de R$4.500, tudo acima entra como caixa. Porque nesse mês, vamos supor, vamos lá, agosto, que é a data de gravação, eu tô faturando, sei lá, 10k. Pode ser que em setembro eu não fature os 10, mas eu tenho meus custos para pagar. Então você tem que sempre trabalhar assim. Então tem esse planejamento financeiro, tem esse planejamento de como trabalhar com o seu dinheiro. Porque daí as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Porque você tá acostumado o quê? Todo dia 15 ou dia 30, não sei como que é mais, você recebe o seu salário. E quando você é PJ, e principalmente trabalha por conta, você não tem mais isso. Então, cada serviço é seu salário, só que você não pode confundir o que você ganhou em um serviço ser o que realmente você ganhou. Você teve um custo para a realização daquele serviço. A dica que eu dou de início para vocês
é essa. A segunda é a estabilidade emocional, porque, cara, tu vive sempre na corda bamba. Igual eu falei, às vezes você vai ganhar muito, você vai falar, nossa senhora, e no mês seguinte você não vai ganhar porra nenhuma. Aí você vai ficar nervoso, você vai falar, caramba, eu tô agindo, tô correndo atrás e não tá rendendo. Então você tem que ter uma estabilidade emocional ferrada, principalmente para lidar com pessoas, porque você ainda vai continuar lidando com pessoas. Pessoas muitas vezes até mais filha das p do que o seu atual patrão. Então eu tenho clientes, por exemplo, cara, são capeta, velho, mas me pagam bem, entendeu? A gente, infelizmente, por dinheiro, a gente abre as pernas. Então eu tenho um cliente assim que é maravilhoso, cara, que eu não tenho trabalho nenhum, não me estressa, mas tem cliente que eu tenho vontade de, poxa. E você tendo, obviamente, essa estabilidade emocional, as coisas funcionam um pouquinho melhor. Mas não encara muito na modinha não, cara, porque assim, ó, tem gente, o ser PJ é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra ser PJ. Eu conheço pessoas que largaram o CLT e foram pro PJ e depois voltaram pro CLT. Por quê? Porque não tinham estabilidade financeira, não tinham estabilidade emocional, não sabiam ficar lidando com essa variação de um dia tá da hora, um dia tá ruim e por aí vai. E eles voltaram pro, digamos assim, cômodo. E não tá errado você tá acostumado, porque a gente se acostuma, querendo ou não, a gente se acostuma. Eu tô há 10 anos, cara, quase trabalhando por conta. Hoje eu não consigo mais voltar a trabalhar dentro de uma empresa. E a hora que eu recebo proposta direto para chefiar serviço, chefiar setor de audiovisual, de fazer acompanhamento e de um monte de coisa. E eu não tenho mais essa, digamos, essa cabeça para todo dia, 8 da manhã, eu tenho que estar dentro de uma empresa. Não tenho. Eu já tô cômodo no momento que eu tô. Então não tem problema você estar cômodo. Tem gente que prefere essa loucura de ser PJ, e tem gente que prefere um pouco mais de, como que eu posso dizer, de ser fixo, trabalhando para alguém. E tá tudo bem, cara. O importante é trabalhar, o importante é você estar bem no seu trabalho, o importante é você estar ganhando dinheiro, pagando suas contas, comprando os negocinhos que você quer. Porque eu falo que estabilidade financeira não é você ir lá comprar um carro, é você ter comida todo dia na mesa. Só quem já passou necessidade de questão de comida sabe do que eu tô falando. Começa a se importar com pequenas coisas e não com PlayStation 5. Me importo hoje mais com bifão no meu prato, arroz, feijão e refrigerante, que eu gosto, do que um PlayStation 5. Eu posso ir lá comprar um PlayStation 5 agora, tranquilamente. Posso pagar por ele? Tranquilamente. É útil pra mim? Não. Então, se você tá querendo fazer essa transição de sair do CLT e ir pro PJ, tem isso em mente que eu falei pra vocês. Estabilidade financeira, saber obviamente o que você vai fazer, e estabilidade emocional. Senão tu vai gastar muito dinheiro com um terapeuta. Eu acho que não é legal, né? Você trabalha pra gastar dinheiro pra te consertarem. Não sei se esse vídeo vai ser válido, não sei se esse vídeo vai ser postado. Não sei se esse vídeo vai ser válido pra você, mas eu tô colocando apenas a minha vivência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tá gostando desse conteúdo, se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar feliz, porque me ajuda, querendo ou não me ajuda. O canal não é monetizado, coisa e tal, então me ajuda a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Então se inscreve aí no canal e deixa o like. Se você acha que o que eu falei nesse vídeo deve ser compartilhado com alguém que você conheça, então compartilha ele e vamos ver se a pessoa concorda com o que eu tô falando ou ela discorda. Tá bom?